Olá pessoas, eu sou a professora Nelise e na aula de hoje eu vou falar sobre a pintura do Victor Meirelles, A Primeira Missa no Brasil. Bora pra aula? Antes de começar a nossa aula, você já sabe, se inscreve aqui no canal, aproveita e ativa o sininho para receber todas as notificações quando você curte, comenta ou compartilha os vídeos do canal para outras pessoas. O YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e leva os vídeos do canal para outras pessoas que não conhecem. Então, engaja aí que vai ser bastante importante. Essa playlist que você está assistindo, História por Meio de Imagens, tem a análise histórica de diversas obras, pinturas diferentes, de contextos históricos diferentes. E hoje eu quis trazer para vocês a pintura A Primeira Missa no Brasil, do Victor Meirelles. Está bastante contextualizada aqui na história do Brasil. Aqui no canal tem um vídeo sobre esse contexto histórico que é o Segundo Reinado, então vou deixar o card aqui, você pode acessar. E também tem uma análise que eu fiz da pintura Independência do Brasil, do Pedro Américo, que vai nesse mesmo contexto que eu vou explicar aqui hoje. Tem um vídeo sobre a independência e também só sobre a análise desse quadro, então vou deixar os cards aqui, você pode assistir depois que você terminar esse vídeo, claro. Então, para você que já está familiarizado, a gente geralmente fala do contexto histórico aqui da obra, depois faz a análise, a problematização da pintura que eu trouxe para vocês. Bom, para começar então, é importante relembrar que o Victor Meirelles fez essa obra, fez essa pintura entre 1860 e 1861, dentro do contexto do Segundo Reinado, do governo do Dom Pedro II. É um contexto também de muitas questões políticas, sociais, econômicas, mas de uma questão que se sobressai nesse caso aqui de hoje, que é a ideia de construção da identidade nacional. Vocês vão ver que eu vou falar bastante dessas palavrinhas aqui hoje, mas elas são assim as palavras-chave da nossa análise aqui. Primeiro que essa construção da identidade nacional, ela foi sendo feita não só por meio da escrita da história, e aí entra, por exemplo, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, que foi criado alguns anos antes dessa pintura, mas também por meio da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, que vai, de certa forma, institucionalizar essa criação da identidade nacional por meio das pinturas, por meio da ideia de desenvolver grandes artistas nacionais nesse momento. No caso do Victor Meirelles, por ser um aluno da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, ele também recebe uma bolsa para estudar na França. Então ele vai para Paris, ele fica um tempo lá, e é nesse tempo que ele está em Paris que ele pinta o quadro da Primeira Missa. Então, assim, é legal já saber que o quadro é feito no contexto fora do Brasil, mas para falar do Brasil. Então, é importante que a gente pense nessas informações, porque a gente já entende quem é o Victor Meirelles, em que contexto ele está inserido, no sentido de que ele está sendo patrocinado pelo governo do Império, pelo governo de Pedro II. É uma política desse governo, essa questão da construção da identidade nacional. E essa construção das identidades nacionais de forma geral, ela não está só limitada ao Brasil, como também ao restante do mundo. Então a França mesmo tinha essa ideia de construir a sua identidade nesse momento. É uma questão internacional. Então se a gente for pensar nos desenvolvimentos dos estados nacionais, nesse contexto do século XIX, se a gente pensar que os países de forma geral estão sob o capitalismo, então tem toda essa ideia aí girando nesse momento. Outra informação importante é que a pintura do Victor Meirelles, ela foi inspirada a partir da leitura de um documento bastante importante na história do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha sobre o, entre aspas, gigantes aqui, descobrimento do Brasil. Então, essa carta, ela se torna um documento histórico relevante apenas no início do século XIX, 1817 mais ou menos. Isso mostra pra gente que, embora fosse um documento, ele só foi divulgado e só se torna algo de conhecimento da população, um documento, vamos dizer assim, divulgado e se torna uma cultura, né, da nação só no início do século XIX. Então, primeiramente, a gente tem a carta, que já é uma narrativa com uma visão, com um olhar europeu a respeito dos povos indígenas e do contexto todo. E depois a gente tem a criação da pintura desse momento histórico com uma visão
visão toda relacionada e articulada àquilo que, de certa forma, o Estado quer colocar. Eu vou colocar aqui para vocês, então, a pintura para a gente começar essa análise e eu vou partir da seguinte problematização, tá? Qual é o lugar do indígena nessa imagem que vocês estão vendo agora? Como ele é retratado? Qual é a representação do povo indígena que a gente tem a partir desse momento aqui, dessa ideia de fundação do Brasil a partir da missa, da primeira missa? Vocês podem perceber que a população indígena está toda no entorno do principal destaque da pintura, que é a cruz, né? Então ali o que vai trazer então a fundação, a missa. Depois a gente tem essas pessoas indígenas com um olhar para essa cruz, para essa missa, assistindo, ouvindo essa missa, mas com uma posição bastante calma, bastante curiosa e eu posso dizer até bastante passiva, tá? Eu acho que o que chama bastante atenção é essa passividade, quase que como se, assim como diz na carta de Pero Vaz de Caminha, né? Quase como se os povos indígenas fossem papéis, telas em branco e tudo que a gente puder trazer, né, sobre a cristandade, a gente vai conseguir imprimir nessas pessoas, quase que como se estivesse falando isso à tela. Além disso, a gente pode perceber a presença de duas importantes instituições no processo de colonização representadas na imagem. A gente percebe aí homens que representam o Estado português com armaduras, espadas e depois, mais ao centro, obviamente, a instituição Igreja Católica. Então, Estado e Igreja unidos para praticar esse processo de invasão, de colonização, de catequização dos povos originários. Além disso, o quadro também remete pra gente uma visão, e aí eu tô falando aqui a visão do século XIX, da identidade nacional tentando ser construída, de fusão de pelo menos duas raças formadoras do Brasil e do brasileiro, que é o indígena e o branco, né? O português, o europeu. O negro ainda não aparece aqui, vai aparecer mais pra frente em outras imagens, nesse momento da construção da identidade nacional, mas nós já temos aí a representação de duas raças, aí, entre aspas, muito importantes nessa constituição do Brasil e do brasileiro. Só para abrir um parêntese aqui para vocês dessa nossa problematização, é que o Victor Meirelles, ele se inspirou bastante numa outra tela de um pintor francês chamado Horace Vernet. Essa tela é de 1854 e fala sobre a primeira missa em Cabilha. Então é a ideia da colonização e da invasão francesa ao norte da África. Claro que é uma inspiração, não é uma cópia, nem um plágio, até porque essa ideia de se inspirar em obras de outros pintores, de outros autores, era algo como um elogio na época, né? Era considerado como um elogio, uma homenagem. Mas então, só para vocês perceberem, né, essas nuances. E aí, quando a gente volta para a tela do Victor Meirelles, a gente percebe também que a própria natureza, então nós temos árvores aí, os animais, ela funciona, né, como uma espécie de catedral, como se fosse uma igreja em si, absorvendo essa cultura, tanto essa cultura indígena quanto a cultura europeia, trazendo então essa ideia aqui de século XIX, né, de projeto de integração. Então, integrar o negro, o branco e o indígena. Vocês estão percebendo que eu tô indo e voltando, né? Eu tô indo lá no 1500 e voltando aqui pro século XIX, que é o período que essa tela foi feita. Porque se trata de uma construção desse momento como um momento de fundação do Brasil, né? E é um mito fundador, porque o Brasil não existe nesse contexto, né? E se trata da criação de uma ideia de que esses povos indígenas foram pacíficos, que aceitaram essa colonização quase como era para ser, né? E aí a gente pode problematizar mais ainda pensando qual foi a visão que se quis dar dos povos indígenas, como pacíficos, como passivos também, ignorando todo o processo de resistência indígena que acontece nesse contexto da colonização, ignorando as revoltas, processo de resistência indígena. Então a história
história oficial que se quer passar é de um povo pacífico e calmo e que assistiu à missa como algo, quase como uma premonição daquilo que eles já aceitavam acontecer. E para finalizar a nossa análise, eu falei para vocês que a gente tem a carta, a pintura e depois, baseado e inspirado nessa pintura, a gente vai ter um filme chamado Descobrimento do Brasil, de 1936. Quando a gente assiste essas imagens desse filme, vocês podem achar ele aqui disponível no YouTube, é quase como se esse quadro criasse vida. Então, os indígenas são muito representados como inocentes, como puros, dançando, aquele estereótipo bem forte que a gente tem nesse contexto ainda da década de 30, né? E a gente pensa na década de 30, é um outro momento histórico que eu não vou tratar aqui. Mas esse quadro, esse filme e o documento, eles dialogam o tempo todo como uma ideia de criar essa história oficial brasileira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa história por meio de imagens. Se você tem alguma sugestão de um outro quadro, pintura que a gente possa analisar aqui, deixa nos comentários e até a próxima aula.